paz, seja em nome de Jesus. E aí, meu Meu pastor? nobre amigo Fred Ferreira, seja bem-vindo. Tá Que escutando? honra. Bacana. Rapaz, depois tu me dá a dica aí de seu cabeleireiro aí, porque, olha, meteram a foice na minha cabeça ontem. Que beleza Mas, toda é essa, homem? e outra coisa, eu fui pedalar hoje de manhã cedo, que eu preciso de um esporte, e cheguei atrasado, cheguei agora correndo, pedalando, fui até o Paiva lá e voltei, mas estamos aqui. Isso é só uma maneira de humilhar um pouco mais, para dizer que não deu tempo de arrumar o cabelo. Tá certo, não tem problema não. Tamo Ah, junto. amém. Queridos, olha, Primeiro, sim, fica à vontade. primeiro eu quero agradecer esse carinho, Amém. de verdade, por ser pastor da minha igreja também, a Verbo da Vida, e saber que estamos na mesma visão. Amém. E eu creio que isso é a direção de Deus, eu como membro da igreja e servo do Senhor. A gente Amém. está lutando, quero falar de antemão para todos que estão nessa live, que Amém. nós estamos lutando, todos os parlamentares evangélicos. E a gente vai conversar muita coisa bacana e deixar bem claro o nosso posicionamento. Não, aqui não é só um Daniel, não. São vários Daniéis que estamos aí lutando pela igreja do Senhor. Nessa hora que a gente, de forma nenhuma, vai deixar o povo de Deus só, porque nós fazemos parte desse meio e desse local tão abençoado. Amém. Amém. Então, queridos, o vereador Fred Ferreira é um irmão em Cristo, né? Alguém revestido de autoridade. Homem, tu quer beber uma aguinha, quer dar uma relaxada aí? Tô de boa. Então, Fred Ferreira, queridos, ele é um irmão em Cristo, né? Ele é homem de Deus, né? Faz parte da nossa igreja, do Ministério Verbo da Vida. E é uma pessoa revestido de autoridade, amém? É vereador, eleito democraticamente, né? E tem exercido aí um papel fundamental dentro da Câmara dos Vereadores, não somente pela igreja em si evangélica, mas representando o povo em si, né? Ele não, claro que ele tem as convicções, a crença, né? A fé dele, ele professa a fé dele, mas há esse respeito. Tudo isso eu estou dizendo aqui porque é alguém que a gente conhece, a gente sabe da índole dele. E algo que tem chamado muito a nossa atenção, né? E nós estamos aí diante de um tempo onde a gente se levantou mesmo, onde as igrejas, ela tem sido esquecida nesse tempo, tempo de pandemia, desde que começou a pandemia, ok? Desde que começou a pandemia e veio os decretos, né? Nós como igreja nos submetemos a todos eles, como a gente está submisso até hoje, as igrejas fechadas, a gente entende que aquilo que é decreto, aquilo que vem, nós estamos aqui para cumprir, nós não estamos aqui para violar a lei de maneira nenhuma. Mas agora vem um plano de retomada, de reabertura, né, para a cidade do Recife. Eu vou falar especificamente da cidade do Recife. E nós vimos aí que bares, restaurantes, shoppings, né, até casa de ração, tudo está abrindo, né? E as igrejas, mais uma vez, ficou escondida, ficou esquecida, deixada de lado. E a nossa pergunta que não quer calar: por que não as igrejas? Né? E aí nada melhor do que nós termos uma autoridade, alguém que está dentro da Câmara de Vereadores, alguém que conhece, que sabe as tramitações que estão sendo feitas, que por sinal foi aprovado na Câmara a reabertura, né, das igrejas, tudo isso. E aí nós estamos com uma autoridade, alguém que conhece e alguém que tem propriedade para falar. E por que não as igrejas, meu amigo Fred? Vamos lá. Meu pastor, como o senhor falou, a gente é vereador da cidade do Recife, no qual, em primeira mão, levantamos uma bandeira que é o Evangelho.
Sabemos que trabalhamos por toda a cidade do Recife. A classe A, B, C, os cristãos, as igrejas católicas, as evangélicas. E em todo momento a gente está atento. Realmente o vereador é para fiscalizar, cobrar do poder público, e tem iniciativas de leis que venham beneficiar de verdade o nosso povo. Nosso povo que eu falo, o povo de Deus, e também a nossa sociedade. Desde o início dessa pandemia, que a igreja não para. A igreja não para. Pela Constituição Federal, a igreja é um local que não pode ser fechado. Não pode ser calada de forma nenhuma. Nem que as portas estejam fechadas, nem que o templo da igreja esteja fechado. Isso é da Constituição Federal. Infelizmente, passamos pelo momento que o mundo nunca passou. Essa pandemia pegou todos nós de surpresa. E a gente sabe que muitas situações não existiam planejamentos, porque a gente nunca tinha passado. Algo que conhecemos, fica muito mais fácil a gente lidar. Mas a gente está lidando com um vírus que a gente não consegue visualizar, a gente não sabe, muitas vezes, a gente não sabe o tempo de vida dele no ar. Existem muitos estudos, mas até o momento não tem nada de concreto. Enfim, todos nós estamos sofrendo. A classe social mais pobre é aquela que é a mais afetada, porque ela depende do dinheiro do dia a dia para trabalhar, e no final do dia, muitas vezes, ela traz a comida para sua casa. Então, no início dessa pandemia, como eu já falei, a igreja não para. A igreja faz um trabalho muito bacana, que é cuidar de vidas, cuidar da saúde mental, a partir do momento que você cuida da saúde, você cuida do corpo também. E a igreja vem fazendo esse papel extraordinário. A gente fala que a gente está se reinventando. Teve uma tempestade, mas cada igreja está fazendo o seu formato da evangelização, e a palavra de Deus não vem parado. Não vem parando. E desde o início, todos nós, toda a sociedade está vendo o trabalho que a igreja está fazendo através de alimentos. As pessoas se reúnem nas igrejas, fazem os alimentos e levam para aquelas pessoas que são mais necessitadas. Eu vou falar da minha igreja, Verbo da Vida de todas as verbos. Faz um trabalho muito bacana. Muitas vezes as pessoas não visualizam, mas a gente chega lá na ponta, aquelas pessoas que realmente estão precisando de um prato de comida e também de uma cesta básica, que estão passando por momentos. Só vocês, pastores, sabem do sofrimento que o povo está passando, porque vocês estão de perto. E nós, parlamentares, desde o início também viemos acompanhando essa pandemia. Nós também começamos a se reinventar para poder o trabalho não parar, porque através dos projetos de lei, através das votações dos vereadores, são permitido algo que o prefeito possa fazer. Então, a gente tem acompanhado desde o início. E eu quero colocar da etapa do lockdown. A partir do momento que teve o lockdown, que é aquela parada, as igrejas não foram contempladas novamente pelo atual governo do nosso estado. Então, várias igrejas se reuniram, vários pastores, as lideranças constituídas na terra para pregar a palavra de Deus e para defender também no parlamento, no poder executivo e no poder legislativo, e também no judiciário. Alguns juízes evangélicos, promotores, também estão junto conosco. Então, naquele momento da parada, a igreja ficou fora do planejamento, pastor. O senhor sabe da luta que teve, que foi o início da luta. O senhor, eu não vou citar nome, porque todos os pastores se envolveram para que as igrejas continuassem fazendo
os cultos online dentro das igrejas. Porque o novo formato de falar a palavra de Deus, as pessoas foram se acostumando ao passar das semanas, e o cultos online foi essencial para que as igrejas não parassem. E por mais que as pessoas, por mais que esse pessoal da esquerda venham falar que a gente está pedindo algo que nós temos direito pela Constituição, que a igreja não feche, que venham falar que a gente só está pensando na parte, vamos dizer aqui, pastor, ser bem claro, na parte financeira. Sim. Mas essas pessoas não conhecem o Deus que move vidas. Isso. As pessoas não foram alcançadas ainda pela palavra de Deus. Então sabemos o poder e a força do Evangelho. Milhares de pessoas estão aí tirando sua vida no Brasil. Milhares de pessoas não estão conseguindo dormir tomando remédios para poder dormir, porque não tem dinheiro para trazer para dentro de casa. E a igreja traz esse calente, traz esse calor, traz a palavra de Deus. Então, a gente cobrou isso naquele início do lockdown e corremos atrás, porque ia ser esse decreto, ia ser no domingo. E ele deu o decreto na quarta-feira. E passamos aí 4 dias lutando, clamando todo mundo para que as igrejas ficassem no plano de serviços essenciais na nossa cidade e em todo Pernambuco. E pelo clamor que os pastores e todo mundo orando aconteceu. Ele reverteu aquilo, então concluiu no decreto dele as igrejas como serviços essenciais. Então os pastores, os membros, as pessoas que tocam no louvor podiam ir e vir para as igrejas fazer suas lives, porque estamos aqui abençoando muita gente que estão passando por necessidade. Isso mesmo. E algo, pastor, que passou o lockdown e ele deu início de um novo planejamento. E a gente novamente não foi encaixado nesse planejamento. Então, a gente se pergunta, eu como parlamentar, como representante do povo, eu me pergunto, meu Deus, por que ele está fazendo isso com a igreja? Não estamos pedindo nenhuma loucura. A gente não quer ser irresponsável para dizer depois que as igrejas estão sendo abertas e as pessoas estão morrendo por causa das igrejas. E lembrando, né, meu vereador, lembrando que esse plano de retomada das igrejas é de uma maneira responsável, respeitando os protocolos. Não é abrir para vir e lotar como antes. Existe número de porcentagem do que pode vir. Aquele público que não pode, abaixo de 11 anos, não frequentar, acima de 60 anos não frequentar, que são os grupos de risco. Lembrando que não é voltar ao que era antes. É a retomada, já que a economia, os comércios vai retomar de uma maneira dentro de protocolo, a igreja voltar dentro do protocolo também. Né? Só para deixar isso aqui para o pessoal, para entender que não é questão, né, que nem eles falam, querem que a igreja volte por causa de dinheiro. Rapaz, a igreja ela prospera em todas as esferas, eles se esquecem que o dono da obra é Deus. E mesmo a igreja fechada, o povo é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas. A gente tem distribuído tanta cesta básica, hoje mesmo, agora há pouco, chegou o irmão aqui com 2 sacolas de roupas, a gente fazendo doação de roupa para crianças, calçados, quer dizer, a igreja não parou em nenhum momento. Então, assim, não é questão de finanças, é uma questão da igreja exercer o direito constitucional dela, porque além do trabalho social, é o espiritual, é a alma das pessoas, cuidar das pessoas. Nós não somos irresponsáveis, pelo contrário, né? A igreja ela sempre visa esse bem-estar, né? Ela anda em conjunto para que venha fazer esse bem para a sociedade, né? Para a comunidade no geral. Como o senhor acabou de falar, a igreja está constituída debaixo de leis, e aquilo que a palavra de Deus diz, que a gente tem que ser obedientes, né, e sábios nas leis em nossa terra. Então a igreja tem feito isso, mas está chegando um momento que
não aguentamos mais. A gente estava falando que passou o lockdown, então ele deu início da abertura de alguns serviços essenciais. Inicialmente se foi colocado 33 serviços essenciais. E a partir desse momento, ele começou a fazer o planejamento daquilo que vai ser aberto no futuro. Depois de 15 dias, depois de 30 dias, depois de 45 dias. São as etapas. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta e assim em diante. Uma coisa que eu fico... Ai, meu Deus. Não, eu não entendo, pastor. A gente fica assim, muito triste, a gente é parlamentar. Fala, meu Deus, por que um cara desse está fazendo isso com a igreja? Então, a igreja em nenhum momento a igreja foi contemplada no planejamento. Já foram contemplados teatros, cinemas, shopping centers, e a igreja não apareceu em nenhuma etapa desses planejamentos que vai acontecer para frente. E a gente se pergunta por que nós, parlamentares, o senhor falou que foi aprovado um requerimento no Recife, mas assim, eu queria deixar bem claro para todos que estão nos escutando. Os municípios debaixo de uma legislação que o governo do estado está acima das prefeituras. Por mais que as prefeituras venham assinar e venham colocar algo que queira abrir diferente do governo, não é o governo muitas vezes que vai cobrar. É o Ministério Público. Sabemos que algumas cidades no estado de Pernambuco tentaram abrir, já abriram. Vou dar exemplo de algumas. Cabo Santo Agostinho, que fica aqui na região metropolitana, tentou abrir. O Ministério Público, que tem muitas pessoas evangélicas como promotores, como eu falei, juízes, e a gente tem um contato com eles e ele fala, muitas vezes a gente não pode deixar que isso aconteça, porque existem leis e o Ministério Público é provocado para que cumpra as leis. E foi o que aconteceu no Cabo. Antes de ontem, aconteceu em Paulista. O prefeito de lá se reuniu com os pastores, mas no mesmo momento, não durou 24 horas, o Ministério Público entrou em contato com o prefeito e não aconteceu a abertura. Vamos dar um exemplo também de Petrolina, do pastor que está fazendo lá um belo trabalho, o pastor Edilson, da Igreja Verbo da Vida. Ele fez um vídeo muito bacana, começou o trabalho, mas o Ministério Público, hoje é domingo, a gente teve uma videoconferência com o prefeito da região metropolitana, no qual eu estava fazendo parte. E o Ministério provocou ele falando assim, prefeito, eu vou ter que também, nós vamos provocar a cidade de Petrolina e outras cidades também, como Garanhuns, que falou que ia abrir, porque não vai poder abrir. Então, pastor, muitas vezes a gente fica com a vontade, como parlamentar, como vereador da cidade do Recife, de clamar, já algumas vezes, através das minhas redes sociais e também no nosso momento de trabalho virtual, que tem a Câmara nas segundas e terça-feiras, nós já clamamos mais de uma vez. Mas, infelizmente, quem tem que dar esse momento de abertura é o governador do estado. Então, a gente se pergunta, não está vendo, eu falo, poxa, não está vendo o que as igrejas estão fazendo? O trabalho belíssimo, um trabalho, como eu já falei aqui, de doação de cestas. Pastor, a igreja chega a lugares que o poder público não chega. A igreja faz um trabalho que o poder público não faz esse trabalho. Nós cuidamos de vidas, cuidamos de almas e alimentamos aquilo que é necessário para as pessoas sobreviverem.
E agora a igreja está fazendo o sobrenatural. A igreja está se reunindo, não está deixando que seus membros não falte nada para os seus membros, aqueles que estão mais perto. E também aquelas pessoas que, como o senhor, aí de Água Fria, que tem essa região de Bibiribe, essa região perto aí de Casa Amarela, eu já faz aí no... Então, quer dizer, faz esse trabalho belíssimo de doações de cestas, cuidando das pessoas, indo nas casas das pessoas. As pessoas muitas vezes têm uma classe média, têm o seu carro, a pessoa não tem dinheiro nem para colocar gasolina mais. Não está faltando a comida. Então, eu queria até perguntar ao senhor, para mostrar a todas essas pessoas que estão nos vendo aí, ter a oportunidade de falar um pouquinho do seu trabalho, pastor, para que isso chegue à autoridade máxima do nosso estado, que é o governador, e para ele, que Deus já tocou no coração dele, que toque em todas as pessoas que estão ao lado dele. Sim. E saiba o papel importante da igreja. Eu queria que o senhor desse um testemunho e falasse da importância da igreja. Sim. Nesse momento que está acontecendo em nosso estado. Pronto, eu vou dar alguns exemplos, né, que nós temos aqui. Né? Nós temos, né, aqui na região, nós temos aqui mais de 300 pessoas, né, na nossa igreja. Então nós temos uma demanda muito grande aqui de pessoas, e a grande maioria do público aqui nosso na igreja são jovens, que é justamente uma parte da sociedade que hoje muitas pessoas, o próprio poder público em si, por mais que eles tentem, eles não conseguem fazer um bom trabalho com esse público jovem. Que o jovem é tido como irresponsável, é tido como, né, jovens que não têm futuro, que é uma demanda de coisas que falam. E aqui a gente tem esse trabalho, além de, né, um trabalho onde a gente investe na vida desses jovens, onde esses jovens a gente transforma a vida deles através da palavra. E com isso nós fizemos uma festa aqui em outubro do ano passado, né? O senhor conhece bem disso, o senhor nos apoiou nesse trabalho também. Fizemos um trabalho com crianças aqui na rua, foram mais de mil e poucas pessoas aqui na rua. Nós entregamos kit para as crianças, levamos um momento de diversão para eles. Aí nós temos um trabalho de assistência com cesta básica a essas famílias. Nós temos um trabalho também onde a gente pega roupas, doações de roupas, onde nós fazemos as divisões por faixa etária, por sexo. A gente embala, a gente arruma, deixa tudo organizado, onde a gente faz esse suprimento das pessoas, pessoas que estão adoentadas, pessoas, para você ter uma ideia, até pessoas com direito a auxílio emergencial, essas coisas, eles nem isso eles sabiam que tinham acesso, eles passando por a igreja fazendo um papel junto com eles, auxiliando os idosos, auxiliando as pessoas que estão de alguma forma enfermas. Eu vou te dar um exemplo, um número que eu vou dizer aqui da igreja. Nós tivemos durante esse período todinho 38 pessoas que não tinham crise de ansiedade, que não tinham depressão, nada disso, e passaram a ter por causa do isolamento, por causa dessas idas e vindas. E a igreja foi fundamental na vida dessas pessoas, com pequenos comerciantes, onde perderam suas vendas, perderam seus negócios, e nós estávamos ali, sempre com a palavra. Quem participa aqui das lives com a gente sabe disso, a gente sempre fortalecendo aqui em live, e também dando esse suporte para eles, cuidando das famílias, cuidando de tal ponto, a tal ponto de, né, a gente, graças a Deus, a gente teve aqui, né, vários irmãos que dá esse suporte. Isso não é o pastor, isso é um conjunto, é uma equipe, existe um trabalho essencial por trás disso tudo. Então, são famílias envolvidas dentro dessa visão. E a gente faz esse papel assim, com prazer mesmo. A gente não recebe nenhum investimento de poder público, a gente não recebe nenhum auxílio financeiro de nenhum governo, seja a esfera que for, a igreja não recebe, e graças a Deus por isso, porque isso dá o direito deles não entrarem dentro daquilo que a gente crê, apesar de haver muitas vezes quererem interferir naquilo que nós pregamos, naquilo que nós cremos como verdade na palavra,
E graças a Deus pelo direito constitucional, e graças a Deus que é mantida por fiéis, através de dízimo e oferta. Quer dizer, isso é doação, é voluntário, ninguém é obrigado. As pessoas entendem o princípio da palavra, faz isso com fé e a igreja avança, né? Então, assim, a gente não está aqui pedindo favor, né? Não é um favor que a gente está falando, olha, por favor, deixa a gente abrir. Não, o que é lei é lei. A igreja está enquadrada dentro da lei, a igreja está dentro da lei. Então, se ela anda dentro da lei, a outra parte também tem que cumprir a lei. Porque nós vemos que a gente não tem, para nós fazermos um trabalho, o senhor participou disso, para nós interditarmos essa rua, para fazer um trabalho beneficente para as crianças, onde não tem viés político, não tem nada. É um trabalho para a gente poder levar lazer, para eles poderem brincar, para eles poderem se divertir, ter isso, para a gente poder fazer esse trabalho. Olha que situação. Nós demos a entrada quase 4 meses antes, através do senhor. O negócio saiu uma semana antes. Agora a turma, quando vai fazer os bailes, as coisas no meio da rua, eles nem pegam autorização, eles fecham. Se vai fazer protesto na rua, eles quebram tudo. Mas a igreja, se for, não pode. Meu vereador, eu vou ser muito sincero com o senhor. Eu já falei, pessoal, se não abrir abrir para a igreja gradativamente dentro desse processo, eu vou demarcar uns pontos na rua e eu vou fazer um culto ao ar livre. Eu vou botar o povo para ficar à distância, 2 metros um de cada um, e nós vamos fazer um culto. É um direito também, a gente a gente não quer e não vamos avacalhar a coisa, bagunçar não. Mas a gente tem que entender que existe a seriedade daquilo que a gente faz. É fundamental. É fundamental. E aí, eu vou aproveitar, deixa só. O que me impressiona é que depois o pessoal chega tudinho dentro das igrejas, essas mesmas pessoas que não aprovam o trabalho da igreja, que não aprovam, essas pessoas chegam depois dentro da igreja com maior cara lavada e quer ainda oração, tal. Claro que a gente, como autoridade eclesiástica, a gente vai honrar as autoridades. Mas quando a gente olha uma situação dessa, e o pior é que as pessoas ficam assim, não, a igreja não se mistura com política, essa coisa não sei o quê. É por isso que está isso tudo bagunçado. Homens de Deus como o senhor, como mulheres de Deus, a gente vê tanto aí na Câmara, como deputados, a gente precisa dessa força. Quer dizer, se não tivesse vocês aí, nós já teríamos sido amordaçados faz tempo. No lockdown mesmo, a gente nem culto online a gente podia fazer. Um absurdo tudo isso. Então, assim, a igreja, o trabalho, eu estou falando do que nós fazemos aqui. E fora ainda os projetos que nós temos. Né? Nós temos projeto de construir um orfanato, de pegar crianças. Nós temos crianças aqui na rua, que elas falam assim, tio, me dá R$2 que eu deixo você passar a mão no meu corpo. Então a gente quer mudar essa realidade. A gente quer fazer o quê? Construir um orfanato, a gente quer cuidar dessas crianças, a gente quer investir nessas crianças. A gente quer que essas crianças venham ter um futuro glorioso de acordo com a palavra de Deus. Se eu entrar nesse viés, vai virar até uma pregação, porque a gente sabe que o diabo, ele não está contra as vidas, ele está contra o propósito, porque cada pessoa é um propósito. Eu tenho o meu chamado pastoral, né? Fred tem um chamado de vereador para uma vida pública, para um homem público. Então, quer dizer, enquanto eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu estou anunciando o evangelho, ele está lá pregando a palavra de Deus aonde? Dentro da Câmara. Amanhã depois, seja na posição que Deus vai colocá-lo, ou como deputado, ou como presidente da República, eu lá sei o que Deus tem dentro do coração dele, mas esse é a veia, é o chamado dele. Então, assim, a gente vai associando uns aos outros e a obra de Deus vai expandindo. Agora, como é que eu vou chegar, construir esses projetos sociais, avançar nesses projetos sociais, se a igreja está fechada? Se a gente não tem como avançar em cima de tudo isso. Então, a gente entende isso pelo reino do Espírito, meu vereador. Não, é isso. A gente, o senhor falou, a gente não quer... Eu não posso, como legislador da cidade do Recife, fica difícil para mim, não querer incentivar, sabe, pastor, a abertura das igrejas, que as pessoas vão querer logo falar, está querendo ser contra as próprias leis no qual ele faz parte,
porque ele é crente, né? Eu não quero isso, mas eu clamo a Deus que até a semana que vem ele tenha um posicionamento, porque as igrejas têm que continuar fazendo esse papel maravilhoso. Como o senhor falou, aqui a gente não está pedindo que as igrejas abram de todo jeito. Sim, tem os protocolos, né? Tem os protocolos. Inclusive, Fred, saiu até uma reportagem na Folha de Pernambuco, dia 11, falando justamente que Pernambuco planeja a reabertura das igrejas. Na próxima semana, anunciar um calendário de retomada. Isso foi uma reportagem. É porque hoje está tão difícil a gente saber o que é, o que não é, porque de manhã é uma coisa, à tarde já é outra, e à noite já muda para outra. E a gente, assim, é o que eu falo, rapaz, olha, a gente que se torna público, querendo ou não, a gente se torna pessoas públicas porque a gente tem nossas opiniões, e quando emitimos nossa opinião, se você quer, infelizmente, gerar problema hoje é abrir tua boca e falar o que tu pensa, né? Então hoje a gente tá com uma geração de mimimi, filha da mãe aí, mas independente desse mimimi, as pessoas têm que entender o seguinte, gente, quando nós estamos falando aqui de igreja, e nós não estamos falando apenas da igreja evangélica, seja evangélica, seja católica, seja o espírita, o que for, é direito constitucional. Eu posso ter divergência de crença, de doutrina, de ensino, mas o direito de culto, seja para quem for, é constitucional. Então nós não estamos falando somente de evangélico, nós estamos falando seja da igreja católica, seja dos evangélicos, seja do espírita, seja de umbanda, o que for, aonde é um direito constitucional. Isso aí não tem como ser mexido nisso. É isso que nós estamos falando aqui, é um direito. Agora, nós estamos falando do segmento evangélico, que é a nossa praia, que é a nossa linha. Né? Não vou aqui falar de outras, eu vou falar da nossa linha. E por que não as igrejas, né? Sendo que nós estamos no estado, o último censo, vereador, que saiu, salvo engano, nós estávamos perto de 30%, a população evangélica representa em torno de 30% do estado de Pernambuco. Eu não me recordo se era esse estado. Eu lembro uma vez que era 27% e depois houve um aumento para quase 30%, em torno aí de 9 milhões e poucos de habitantes, né, no estado. E a minha pergunta, eu fiquei exatamente sobre isso. Eu falei, rapaz, é um público grande, é um público significativo e é um público que tem uma voz, ou deveria ter, pelo menos. E por que não olhar? Por que não olhar para esse segmento? Por que não olhar para os pastores? O trabalho que os pastores fazem. Olha, o trabalho que a gente faz, tirando pessoas de drogas, restaurando vida de jovens, drogas. Aqui mesmo na igreja tem casos e casos de jovens, questão de droga. Outros envolvidos no submundo aí do crime, no submundo. Casos que a gente tem também. Jovens restaurados, famílias, casamento estourado, arrebentado, famílias restauradas. Quer dizer, quanto que vale isso? Para nós não tem custo. Para nós custou o sangue de Jesus. Para nós custou a vida de Jesus. E aí nós queremos o poder que há no Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para mudar a vida das pessoas. É isso que nós pregamos. Então nós não estamos atrás de algo que não seja legal. Né? A prática dos cultos é algo constitucional. E deixar de fora, a gente já viu aí índice de divórcio que aumentou nesse período, 341% a mais de depressão nos jovens, viu? Não é no público velho, não, é nos jovens, 341% nos jovens, aumentou a depressão nos jovens. Nós temos casos de pessoas tomando chupinho para tirar a própria vida por causa de toda essa situação. Quer dizer, os hospitais não podem sobrecarregar por causa da Covid, mas quantos problemas foram gerados nisso tudo, né? E a igreja está com o papel fundamental de fortalecer. Eu não vou pedir para ninguém se manifestar, não tem nenhum problema, mas quantas pessoas que estão aqui conosco nessa live
que deixaram de tirar a própria vida, ou até mesmo algo que mudou a vida delas através de um culto online. Então, quer dizer, se a igreja com todo esse papel online mudou a vida das pessoas através do poder do evangelho, o presencial, o ser humano foi feito. A máquina não vai substituir o ser humano. Ela pode substituir na linha de produção, mas na linha do afeto, do amor, do carinho, de estar junto. Lembrando, claro, que não é para a igreja voltar com esses... Hoje a gente tem que totalmente evitar. Mas o estar perto, o se ver, é algo fundamental. A própria medicina começou a fazer chamada de vídeo dos pacientes com os familiares, porque isso traz melhora. Quer dizer, se eles entendem já isso e faz isso para ver uma melhora, por que o povo não pode congregar, professar a sua fé, estar num lugar onde ele vai se sentir bem, ele vai ter comunhão com Deus, comunhão com as pessoas? É isso só que nós estamos, reivindicando e protestamos. Ontem levantamos a hashtag Igreja é Saúde, que bateu lá em cima. Eu vi os noticiários aí no Jornal do Comércio do dia, que saiu a reportagem das igrejas reivindicando. E nós queremos é isso, que de alguma forma a gente possa ter esse direito, que já é um direito constitucional, a gente não ficar esquecido. Se tudo tivesse fechado, ok, não tem problema, mas a partir do momento que começa a reabrir, e a igreja, se eu não me engano, são 5 etapas, A igreja em nenhuma das etapas foi citada. Isso é um descaso muito grande. O senhor falou aqui, eu queria dar um testemunho. O senhor falou aqui a respeito da questão das drogas. Muitas pessoas, nesse momento de pandemia, estão se afundando no álcool. Vícios que as pessoas não tinham estão voltando. Eu tenho 2 amigos que têm casas de recuperação e trabalho com recuperando vidas. Alô? Opa, deu uma travadinha. Então... Pronto, voltou. 2 pessoas que trabalham recuperando vidas através da palavra de Deus, mas cuidando pessoalmente da questão da droga. Um é o pastor Esdras, que é aí em Água Fria, da igreja primitiva. Eu estive visitando ele e ele não para. Ele tem um carro, não sei se o senhor conhece ele, pastor Esdras. Só de ouvir falar. Vou lhe apresentar, um cara bacana, pertinho aí do senhor. Então, ele tem um trabalho de mais de 150 pessoas que ele tira das drogas. Falando de Jesus. Lá não tem remédio, é só Jesus. O remédio é Jesus. E outra pessoa é o irmão Jacó, que é lá em Igaraçu, que também tem um trabalho belíssimo. Eu conheço de perto, são pessoas que a gente ajuda na medida do possível, e lá ele tem. Então, o senhor falou a questão da igreja. Isso é a igreja fazendo essa parte fundamental na sociedade. Então, pastor, essa questão do lockdown, esse propósito dessa live é que chegue realmente sabemos que... Opa, deu uma travadinha. Que essa semana ele vai colocar no planejamento as aberturas das igrejas. E como o senhor falou, a gente não quer as igrejas abertas de todo jeito. As crianças que são assintomáticas, a gente pede para ficar em casa. Pede para ficar em casa. As pessoas da zona de risco cardíaco, diabetes, já passou por cirurgia, que tem câncer, acima dos 65 anos, que também continue vendo os cultos online em casa. E aquelas pessoas que for à igreja, ter o cuidado na entrada com álcool em gel, ter o cuidado de todos ter a máscara, ter o cuidado de ter a distância entre todos os lados que for sentada no templo da igreja, como já teve alguns vídeos que estão passando nas redes sociais que dão exemplo lá de Petrolina, mas que o Ministério Público, infelizmente, vai ter que entrar para poder fechar. Então, a gente pede realmente abertura. E também algo que eu queria falar como parlamentar. Eu não posso incentivar os pastores
vamos abrir de todo jeito, não vamos, porque, como o senhor falou, isso vai pegar mal para mim por ser parlamentar. Mas a minha vontade é de, pastores, vamos abrir a igreja. Vamos abrir com todos os cuidados. Mas a gente sabe que a igreja tem que ter ordem e tem que ter decência. E sabemos a responsabilidade da igreja na terra, em toda a sociedade. O senhor faz um trabalho muito bacana em Água Fria. Meu pastor Humberto faz um trabalho muito bacana também ali em Casa Amarela. E outros pastores aqui, que a gente vai passar a live toda citando o nome de todos. Mas todos trabalham, mas muito forte na comunidade. Então, a gente tem que clamar. A gente sabe que vai reabrir, eles vão colocar no planejamento essa semana. Eu fiquei sabendo também que eles vão reabrir. Mas precisou de tudo isso. Precisou da gente estar aqui clamando, mostrando a importância da igreja. Será que ele não consegue enxergar isso? Eu não acredito. Eu tenho que levar isso para o lado espiritual. Tem algo que esse pessoal está querendo, que a igreja seja amordaçada, seja isolada, e não mostra a importância da igreja na sociedade. Eu vou dar um testemunho rápido. Fica à vontade, nós temos tempo, fica à vontade. O patriarca, meu querido, meu sogro, o pai, o Manuel Ferreira, o pastor Manuel Ferreira. Ele é deputado estadual. Uma certa vez ele foi para uma reunião no café da manhã que teve em Brasília com um presidente na época, era Fernando Henrique Cardoso. Sabemos que Fernando Henrique Cardoso é ateu. E já fazem mais, se eu não me engano, uns 20 anos que ele saiu, né? E ele chegou para o pastor, hoje ele é pastor Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus Campo Jordão, e ele chegou para ele e falou assim: pastor, na época ele era presbítero, geralmente as pessoas que ensinam ele falam: você é pastor, irmão pastor, tudo é pastor, esse pessoal que não conhece, enfim, mas é bom. Então ele chegou para ele, pastor Daniel, e falou assim: o povo de Deus não sabe a força que tem. Aí ele perguntou para o deputado: deputado, o senhor gosta acha bonito boi? Aí o senhor fez: rapaz, eu gosto, acho bonito boi, você tem uma propriedadezinha que tem lá 15 cabeças, 20 cabeças, ele gosta. A história do senhor Ferreira é muito bonita, ele foi pescador, enfim. Então, ele gosta de animais, né? E ele chegou para o presidente na época, Fernando Henrique, chegou para o pastor e falou assim: vocês não sabem a força que tem. Vocês são como um gado Nelore. O gado Nelore é tão forte que ele não sabe que não tem cerca que segure ele. É um boi muito forte, muito musculoso. E ele falou: é assim o povo de Deus. Infelizmente, vocês têm que estar mais unidos. E isso há 20 anos atrás, eu trago para hoje. A importância da igreja, da união da igreja, né? Da força da igreja. E realmente temos que clamar, temos que expor aquilo que a igreja está precisando. Não é Deus, aqui a gente não quer separar. Deus, ele nos cobre, nos capacita para alcançar as pessoas de todas as formas. Através desse momento, a igreja está sendo dentro de nossas casas. Eita Deus. E a gente fica meio que de mão atadas, como parlamentar, como político. Muitas vezes as pessoas nos julgam e não sabem o que a gente está passando. É verdade. A gente tem que orar, pedir a Deus que Ele tome conta e nos guie, que nos cubra de sabedoria.
E Porque nós sabemos isso. todo mundo está sendo atingido, pastor. Tá. E a gente sabe que assim, há uma pressão, né, sobre as igrejas, e a gente sabe que vocês estão numa retaguarda, segurando uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas pensam assim, né, que infelizmente o político, né, o político em si não é algo ruim, né? Infelizmente as pessoas elas acabaram pegando alguns maus exemplos, né, de pastores, mas não de pastores. Porque algumas pessoas falam assim, pastor é ladrão. Eu falo, não, é um ladrão que se diz ser pastor, porque o pastor mesmo não é ladrão. Padre é pedófilo. Não, é um pedófilo que se diz ser padre. Político é ladrão. Não, é um ladrão que se diz ser político. Sabe, irmãos, a gente não pode aceitar as sugestões do mundo. Então, como igreja mesmo, como pastor, dentro de uma igreja, dentro de um rebanho, a gente participa diretamente na vida das pessoas. A gente entra dentro da casa das pessoas, a gente participa da vida das pessoas, a gente sabe se passando lá dentro. E quando eu vejo, né, um homem de Deus como Fred, não somente como homem de Deus, mas alguém com poder de influência que tem, um vereador, alguém que tem uma responsabilidade sobre a vida dele. Esse teu choro, Fred, eu compartilho contigo sobre ele, porque muitas vezes eu já estive aqui dentro do escritório e muitas vezes assim tantas situações para se fazer pelas pessoas justamente assim travada. E eu falava, meu Deus, como que nós vamos fazer, Deus? Eu falei, não tem como. Eu falei, as pessoas estão padecendo, as pessoas estão fracas, as pessoas estão precisando de ajuda. E as ovelhas aqui desse rebanho aqui, o pessoal que é da nossa igreja aqui, eles sabem disso. Irmãos, olha, não se admire, vocês estão vendo a minha cabeça branca, vocês estão vendo aqui um cara desgastado, eu posso assim dizer, mas eu sou mais novo do Fred. Eu sou bem mais novo do que ele. Fred é porque ele pinta cabelo, eu não pinto não, certo? Mas, irmãos, eu vou completar neste ano 38 anos de idade ainda. Estou com 43. Eu sou novo demais. Aí, 43. Olha para você ver a diferença. Olha que contraste terrível para você ver. Então, assim, irmãos, a gente se doa pelas pessoas, ama as pessoas. Tudo que nós queremos é investir na vida das pessoas. É pegar as pessoas, colocar a palavra de Deus, ministrar no coração delas, tirar elas de uma inércia da vida delas. Agora nós temos que lembrar que quando nós olhamos para homens de Deus, para autoridades, como ele citou, o próprio pastor Manuel também, como nós temos também o deputado André Ferreira, tem o prefeito de Jaboatão também, Anderson. Eu estou falando aqui da família Ferreira, fora os demais parlamentares, pessoas que são evangélicas, graças a Deus por tantos. Irmãos, é por isso que eu falo sempre, nós temos que cobrir a vida deles de oração. E Fred, tá? Todo dia, 10 horas da manhã, nós estamos orando pela nação e nós oramos pelas autoridades. Oramos desde da presidência da República até os vereadores, todos a gente vem cobrindo, o Supremo Tribunal Federal, senadores, a gente vem cobrindo o povo de Deus, vem orando, levantando um clamor pela vida justamente de vocês, porque a gente sabe que vocês estão debaixo de uma pressão grande lá dentro. A gente sabe que o sistema é corrompido, a gente sabe que o sistema é terrível e vocês estão lá íntegros, tendo a fidelidade de vocês com Deus e representando um povo, representando um segmento que tem feito a diferença. Que nós, irmãos, olha, acabou esse negócio de ignorância no âmbito acabou. Hoje a gente tem a gente tem a mentalidade aberta para entender, meu irmão, que em plena, eu não vou entrar nesse quesito, mas em plena pandemia, toda essa situação, tem aí governadores sendo
vão ser impeachmentados tudo porque estavam desviando dinheiro, porque estava justamente matando o povo. Esse pessoal deveria ser preso por assassinato, porque estão tirando do povo. Então, assim, quando eu vejo um homem, né, na esfera como de Fred, pastor, o senhor está exaltando o homem? De maneira nenhuma, a gente tem maturidade para isso. Mas quando a gente vê um homem como ele, que em plena live, queridos, ele tem uma sensibilidade no espírito. Por quê? Porque, irmãos, não é fácil não. Não é fácil não, mas também não é impossível. É aquele que nos sustentou até aqui, é aquele que vai nos levar sempre adiante para a gente avançar no reino dos céus. Pastor, eu sou falho, temos também nossas aflições em nossos corações, mas, como o senhor falou, temos que ter cobertura espiritual. Eu creio que minha igreja, o pastor Humberto, o pastor Júnior, o pastor Edgley, pastor Cristiano está aí online também, ó, o pastor Cristiano. Beijão, pastor Cristiano, eu amo demais ele. Então, amorzão, são essas pessoas paizão. Nos conhecem, não só na hora da igreja. Isso. Conhecem a nossa vida, conhecem a nossa família. Não somos super-heróis, somos falhos. Mas se não tiver a cobertura de Deus, pastor, o senhor não tem noção. É algo que Deus toca no nosso coração. Por isso que temos que buscar a Deus diariamente. Porque sabemos que a igreja, isso também, a igreja é um combustível, é um carro que precisa ser abastecido. E indo para a igreja, a gente é abastecido através das palavras de Deus, pessoas. Então eu sei que essa live está perto de terminar. Mas assim, o recado que a gente queria deixar aqui. Pode falar. Pastor, é isso, é como parlamentar, estamos cobrando. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente não está fazendo o trabalho que tem que ser feito, mas através das nossas redes sociais nós damos os nossos posicionamentos. Algo que o senhor falou aí é muito importante. Eu não posso estar falando, e o senhor como pastor, a gente não pode aquilo que venha chocar pessoas, aquilo que venha querer confundir algo que a gente está querendo, mas através de leis, a gente sabe que tem que ter a sabedoria e a expertise. Isso. Então, Deus está nos dando sabedoria através de todos nós. Eu falo aqui a bancada evangélica de políticos, todos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, todos estão trabalhando para que as igrejas abram. Eu vou citar nomes, são muitos, estou falando todos. E esse trabalho a gente está fazendo. Então, eu peço para que a igreja realmente, como o senhor falou, a gente tem que orar. A palavra de Deus diz que temos que ser luz. Muito bom. Aonde há escuridão. A luz, com luz, a gente não vai brilhar. Mas se a gente brilhar aquilo aonde estiver escuro, aí sim a gente vai fazer a diferença. E aquilo, as pessoas que têm vida, aí eu repito, as pessoas que têm vida, que têm um coração que Deus conhece a cada um de nós, sabe o nosso trabalho, sabe aquela vontade de fazer o bem, de amar realmente o próximo. É esse o nosso papel enquanto estivermos aqui na Terra. Temos que transbordar. Uma passagem da Bíblia que é o encontro que Jesus teve com aquela samaritana, que todos os discípulos foram... João 4. Que todos os discípulos foram comprar comida, vamos dizer assim. E Jesus falou, imagine 12 discípulos saindo para comprar comida para 13 pessoas. É muita gente, então podia ali 4 comprar para todos. Mas Jesus queria ficar só.
Ele queria ter aquele encontro com aquela samaritana, que ia naquele local em tempos que não tinha ninguém, porque ela era uma prostituta. Então, Jesus marcou o encontro com ela. No início, ela perguntou, o que queres, homem? Já quero água. Mas o intuito daquele momento, o que Jesus queria mostrar para ela, não era aquela água e matar aquela sede, mas sim que ela transbordasse a água viva do Senhor Jesus. E rapidamente todo mundo sabe da história que aquela mulher deixou a corda lá, deixou aquilo que ela vinha tirar a água e saiu correndo para onde ela morava. E aí, naquele momento ela transbordou a água viva para a cidade onde ela morava. E as pessoas falaram, eu encontrei um homem. E as pessoas devem ter pensado, mais um homem na sua vida. E ela falou, vamos lá conhecer esse homem. Então, através daquela prostituta, todos aqueles conheceram a verdade. Naquela cidade, Jesus fez um trabalho tremendo através de uma pessoa suja. Então, eu quero dizer para todos que estão nessa live, que Jesus salva, que Jesus cura. Pode encostar em Jesus que você vai ser limpo. Não é Jesus que vai ser sujo. Como aquela mulher que estava também com fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, ela foi limpa. Então, que Deus, eu queria que o senhor terminasse essa live, pastor, orando pela vida do governador do estado de Pernambuco. Amém. Orando por todos os parlamentares. Não cite nem nome, por todos. Amém. Que Deus possa tocar na vida deles e que o mover de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus seja transformada a vida daqueles que não conhecem. Então, que Deus nos abençoe e que o Senhor possa, nessa oração, que Deus possa fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que pedimos a Ele. Então, que o Senhor possa terminar com essa oração, clamando pelas autoridades. Amém. Obrigado, meu vereador. É de Deus, viu? Porque eu ia falar justamente isso. Homem, nós vamos orar. Aproveitar aí, né, que o senhor está aí, agradecer já. E nós vamos ter aí um minuto e pouquinho ainda para finalizar. Enquanto a gente estiver orando, querido, se acabar a live, aí já encerrou. Então, obrigado, meu vereador. Um beijo enorme. Sabe o quanto eu te amo, o quanto eu amo a sua família. Amém? Vamos orar, queridos. Se você está agora conosco, né, se você puder levantar suas mãos e apontar aí para o teu aparelho, vamos cobrir a vida desses homens de Deus. Pai, nós como autoridade, ó Deus, nós oramos nesse momento, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, das autoridades constituídas pelo Senhor, meu Deus. Te apresentamos, ó Pai querido, a vida do governador Paulo Câmara, do prefeito, ó Deus, Geraldo Júlio, e dos demais prefeitos do estado de Pernambuco, como todos os vereadores, ó Deus, homens constituídos de autoridade. Eu lhe peço, Deus, saúde e sabedoria a eles. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nesse momento toque no coração de cada um deles. E eles possam ter, ó Pai querido, a mente iluminada e as instruções dos Salécios, de tal maneira, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que a jornada ainda é grande. É só o início de lugares altos que o Senhor colocará, ó Pai querido, cada um dos teus filhos. E que, Deus, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja, ó Deus, exaltado, aonde eles estiverem, em cada casa que eles estiverem, ó Deus, do poder. Nós declaramos, ó Deus, a boa mão do Senhor e o favor do Senhor e o avanço da tua igreja em nome de Jesus.